Estamos aqui ao vivo com mais uma live às 18 horas. Meu nome é Viviane Fernandes e a gente está fazendo essa live através do Instagram, @niceviaapiaturismo, onde você vai encontrar muito entretenimento. A gente vai falar hoje com a Cris Coelho, escritora. Olá, Cris já entrou na live. Olá, Maurício, sejam todos bem-vindos. Eu queria falar um pouquinho sobre esse trabalho da Cris. Vou colocar aqui, já vou enviar um convite para a gente já começar o nosso bate-papo. Enquanto isso, as pessoas vão entrando. Sejam todos muito bem-vindos à nossa live. É uma live que a gente vai conversar aqui sobre muita coisa que vocês vão gostar dos livros de Maria Scarlett, dos blogs. Olá, Crisinha! Oi, salve! Ó, Tudo vira bom, assim o Vivi? telefone. Deixa eu virar. Estou acostumada a fazer. Maravilhosa. Eu queria fazer um pequeno briefing, amiga, porque, pessoal, sejam todos muito bem-vindos, né? É impossível eu não falar amiga, porque ela é minha amiga há 30 anos, da qual eu tenho profundo orgulho, assim. É uma grande escritora. Ai, obrigada, Teve um Vivi. best-seller, né? Promíscuo Ser de Ah, Partitura Finita, que foi assim, colocou ah, 100 tons de cinza no chinelo, numa nossa! escritura erótica, belíssima, né? Foi assim, Ai, todos os críticos elogiaram a uhum, sua forma de escrever. Você criou uma forma ah, única de escrita, né, que é seduzindo, mas de uma forma uhum. picante e ao mesmo tempo chique, né? Você criou um personagem muito seu, né, Cris? E é sobre isso que a gente Gente, vai falar hoje. Seja com uma bem-vinda amiga à nossa dessas, live, minha obrigada, querida Cris Vivi. Coelho. Com uma amiga Linda, dessas, eu não preciso de mais nada, né? Então, maravilhosa. olha, eu quero também, antes de mais nada, quero te dar os parabéns, que você é um talento, você se mostrou uma Ah, super obrigada. apresentadora. É um orgulho ter você como minha amiga irmã. Ai, te amo, Parabéns, te te amo acompanho muito. muito. Crisinha, olha, o pessoal já está entrando aqui, a gente vai dar um tempo esperando todo mundo entrar para a gente Aham, começar o nosso bate-papo, né? Mas eu queria falar algumas coisas sobre o seu trabalho, né? Primeiro que tem uma característica muito sua, né? Que são sempre histórias de mulheres, né? Muito fortes, mas que, aham, na verdade, parece que elas desacreditam em algum momento da força delas mesmas, né? E elas se aham, permitem, naquele momento, coisas que elas não se permitiriam no seu normal, digamos assim, né? Então, aham. isso é característico no teu livro, né, O Promíscuo Ser de Partitura Finita, que é um livro que eu costumo falar, pessoal, comprem, ainda tem Ah, tá comprem. chegando para você, Vivi. Você falou que você Ah, queria então depois a sortear. gente vai fazer. Vamos fazer Tá hoje um sorteio chegando. no final? Vamos, Então, vamos. gente, olha só, a gente vai fazer um sorteio no Ó. final. E eu vou contar um segredo para vocês. O Promíscuo Ser de Partitura Finita, que foi um best-seller da nossa querida escritora Cris Coelho, ele não para na minha casa. Vi. Ele vem, porque, né, a gente Mandei quando 3 gosta para do. você. É, a gente quando gosta do livro, né, amiga, a gente empresta e Ah, fala, que olha, dá, bom. olha, assim, né? Ou aquela amiga que não está muito bem naquele. Dá Não uma é? lidinha nesse livro. E Aí aí ela você fala, já fica ali Vivi, no gás. É. né? Vivi, o que, que foi isso? Um amigo meu também, o Tá. Wagner, um beijo, que está morando em Portugal, roubou seu livro. Eu falo, gente, não para aqui. Eu não consigo parar com o livro da Cris Ah. Coelho na minha casa. Eu começo a falar, as pessoas ficam lendo. Ele é intenso, né? Ele é intenso. Cris, você criou uma personagem assim muito sua, muito característica. Não há quem não reconheça a Maria Scarlett nos poemas, no seu Aham. blog, né, no seu site, em tudo que você faz, né? O É, telefone não tocou, mas a gente já voltou. tá. E, assim, falar um pouquinho dos seus trabalhos, né? Aham. E aí a gente vai convidando o pessoal a entrar aqui, lembrando que tem uma setinha aqui embaixo para você chamar um amigo e a gente começar esse bate-papo. Cris, Vamos você lá. tem os produtos literários, né, da nossa querida Cris Coelho, escritora. Tem Maria Scarlett, né, que desde janeiro de 2011 até a data atual, né, que foi criado em 2010, um blog com mais de 400 crônicas originais, né? É, tem até mais. Agora eu já atualizei o número, já tem quase Ah, 1.000 crônicas. Eu fui contar outro dia, eu falei, nossa! meu Deus, é muita crônica.
Que maravilhoso, Cris. Aí você tem a Maria Poeta, né, que você criou em 2011, que é uma plataforma com mais de 100 poesias, também eróticas, É, originais, trabalhadas em refinamento, promiscuidade precisa. Né? Você não eu acho que essa colocação aqui está perfeita, que eu vou ler agora. Não tem espaço para lacunas de vulgaridade, né? É uma poesia erótica, é aquela assim que, né, a gente fez até um pouquinho mais tarde para poder conversar, que a pessoa fica assim, que instiga mesmo, mas sem vulgaridade, né? É aquele popular sexo sem ser vulgar, né? Você começa, exatamente. né? É. Você tem esse viés, que tem a Maria Poeta, né? E o livro, né, que é o meu Uhum. queridinho aqui, Sim. super, nossa, best-seller, inclusive dentro da minha casa. Obrigada, Vivi. É, Olha, falando das ah, personagens, aham, eu criei a Maria Scarlett, na verdade eu não criei, eu digo que ela veio e se convidou para a minha vida, né? Ela entrou na aham, minha vida, eu a conheci, eu não a criei. uhum, Quando eu estava no Chile, uma época muito feliz da minha vida, mas na qual eu estava muito feliz e muito surtada, porque eu sempre aham, trabalhei muito e eu precisava de um hobby, uma ocupação, não aguentava mais só cuidar dos meus filhos, que eu amo demais, mas enfim, trocar fralda e jardinagem, cachorro e aquela vida de dona do lar, eu sim, comecei a surtar. E aí ela se apresentou para mim e eu comecei a escrever crônicas. Eu criei essa personagem, ela ilustra aquela aham, hipocrisia da sociedade e é sempre algo que eu busquei durante toda a minha vida, desde maravilha. adolescente. Minha mãe está assistindo a live, deve estar acompanhando aquela rebeldia peculiar, mas que embasa justamente a quebra dos padrões sociais e morais e muitas vezes hipócritas. E por isso uma personagem dona de um bordel em 1750 que é sarcástica, mas que não é vulgar. Então, assim, ela trabalha a sutileza do sexo, do erotismo, sem essa vulgaridade notória que a gente vê aí em algumas músicas, em algumas referências. Então, Exatamente. eu quis criar isso, eu quis fazer essa brincadeira. Eu falei, vou criar uma personagem que vai falar sobre sexo sem medo, com viés já feminista desde aquela época, que agora está tão em voga, Aham. mas já tinha esse viés feminista. E comecei a escrever as crônicas com essa personagem, com essa característica. Depois de um tempo, eu sempre tive muita vontade de escrever literatura erótica, eu adoro. Aham. E eu Escreve precisei muito também, bem. É. obrigada, e eu precisei colocar isso para fora também. Eu vi que não combinava muito com a Maria Scarlett, porque era uma outra proposta literária. Eram poesias que começaram a fluir. Então eu falei, eu preciso criar uma proposta só para as minhas poesias eróticas, para esse erotismo. E aí eu criei essa personagem, que é a Maria Poeta, que é uma aluna picante e totalmente promíscua da Maria Scarlett. E ela, sim, é uma poeta, né? Além de amar sexo e ser uma prostituta de luxo, ela é uma poeta, uma poetisa. É, Então, essa exatamente. poetisa que deu vida às Maravilhosa. poesias. E aí, depois vem o livro com o enredo todo, depois a gente fala, se você quiser. Não, a gente vai falar tudo que você quiser. A Vamos live é lá. toda sua. Ah, Cris, você aborda essa coisa da mulher, né, em si, e desse tabu que existe da mulher falar de sexo, porque o homem pode falar, e por que a aham, gente não pode falar? Né? De isso. uma forma sutil, chique, né? Não é uma coisa vulgar, exatamente o que você colocou, né? E a gente está vivendo hoje essa revolução, né? E eu costumo dizer que nós mulheres, amiga, ainda somos muito discriminadas, né? Essa coisa que a sociedade é igualitária para o homem e a mulher não é verdade. A gente está sempre lutando, sempre tendo que estar um passo na frente, sempre tendo que estar procurando ter que ser melhor, né? E eu acho que isso você consegue passar na tua literatura, né? Na forma dela se expressar, na forma dela se relacionar. Né? Por exemplo, a Maria Poeta exatamente já é uma poetisa, né? A Scarlett já é uma coisa mais de Da falar mesmo vida, do que ela é. gosta, da vida dela Aham. mundana, que ela ama, e Isso. aquela coisa toda, É. né? E você tem também um outro viés, porque você foi evoluindo nessa tua carreira de escritora, né? Já são quantos anos, Cris, que você está... Eu comecei em 2010, então já tem 10 anos que eu Já estou na tem 10 estrada anos. escrevendo
Isso. Maravilhoso. Eu Que acho tem... que, Ah, Vivi, o que você está fala. falando tem um Ah, ponto. aham. Por que que as mulheres não podem falar sobre erotismo? Por que que é vulgar uma mulher falar sobre erotismo? Porque Exatamente. o erótico, ele foi criado e desenvolvido para conversar com o tesão masculino. É por isso. Você vê que os canais, todos, eles Exatamente. são feitos para o tesão masculino. Não existe, Exatamente. não existem produtos que você consiga identificar um olhar feminino em busca desse erotismo. Cadê o gozo feminino? Esses Exato. canais de sexo são muito legais e vale a pena e são necessários e ok para esse Aham. público masculino, mas eles não excitam as mulheres. Por que que 50 Tons de Exatamente. Cinza fez tanto sucesso? E o meu livro, parênteses, ele não veio depois. Quando meu marido leu, ele Aham. falou: Cris, pegaram um pouco da sua ideia e já estão desenvolvendo um romance erótico. Eu sempre quis fazer um romance erótico. Por quê? Eu quis fazer algo literário, uma arte Aham. que fosse para o viés feminino, o olhar feminino sobre o erotismo, que é algo que hoje ainda falta. Nós carecemos desse olhar feminino. É por isso que os produtos são pornográficos. A pornografia, que é legal e é necessária, ela é uma linguagem feita para acomodar as aflições masculinas sexuais e não as femininas. As Nossa, mulheres maravilhoso. precisam. Obrigada. As mulheres Arrasa. precisam de erotismo. Então, o que excita uma Exatamente. mulher é sentir-se objeto do tesão de um homem. Então, as palavras a excitam, o olhar, a vontade de tê-la. Então, não é numa posição de submissão, mas uma posição de que realmente alguém precisa falar as coisas que as mulheres gostariam de ouvir e que elas às vezes nem sabem. Então, é levar a mulher por esse caminho do tesão. Onde é que está o meu tesão? Mulheres, Exatamente. mulheres que Porque a às vezes gente nunca nem gozaram e que passam a Exatamente, gozar porque a quando gente sabe, experimentam. Cris, que isso é um conceito relativamente novo na sociedade, né? Se a gente for Sim. olhar até para a época dos nossos pais, que não tem tanto tempo assim, a minha mãe não trabalhava, né? A minha avó não Né? trabalhava. Até para você entrar nesse Sim. caminho todo, quer dizer, a gente está o tempo todo. E a É. gente, as mulheres falando de sexo, é um tabu. Nossa, estão falando de sexo, qual é A o minha mãe problema? falou, minha mãe, eu não Né? pude dar o seu livro para as minhas amigas porque é muito pornográfico. Ah, ai, as Mãe, é amigas devem estar erótico. lendo. É Já erótico. nem está passando por tela. Não é? Todas as amigas já leram. É. Mas é o que é um caminho, né? Como tudo, é uma construção. Então existe uma diferença entre a literatura pornográfica e a erótica. Eu já É, tentei ler um livro com literatura pornográfica, eu classifico dessa forma, e eu não consegui. Eu não consegui chegar até a página 10 do livro, porque ele era muito vulgar. Então, aquelas coisas ali que é exatamente. a linha tênue entre a aflição e o tesão. Porque tem coisas que as mulheres vão olhar e vão falar assim: eu não sinto tesão nisso, eu sinto aflição de ver ou de imaginar determinada cena. Então, esse limite, ele não é muito difícil você conseguir chegar nessa linha da dramaturgia, da Maravilhoso, escrita, né? Cris. Olha, até tua mãe tá aqui. Eliane, um beijo. Ah, Amei o livro, minha filha. Ai, beijo. que lindo. Olha, Falei para todo as mundo crianças que aqui. eles não podiam ver a live, mas eles entraram. Eu falei, não é apropriado para vocês. Então, João. Mãe, posso ler seu livro? Olha. Tem uma passagem muito curiosa, é muito Ah, engraçado. A Valentina, ela fez no colégio, estava falando sobre livros e autores, e aí alguém perguntou: alguém conhece um autor de livro, um escritor? Aí ela, eu conheço, quem? Minha mãe. Que legal, você já leu alguma coisa da sua mãe? Ela falou: não posso, porque é muito indecente. Falou que todo mundo começou a rir. maravilhoso. Não, e é porque realmente tudo tem, né? Saiam crianças, o pessoal brincando aqui. Mas tudo tem o seu momento mesmo de Exato. descoberta, né? Sim, Mas eu queria claro. te parabenizar, porque não é É. só a arte que você faz, né? É você libertar essas mulheres que estão, através dos seus blogs, dos seus artigos e dos seus livros, libertar essas mulheres que muitas das vezes estão reprimidas exatamente um casamento, que ela faz um sexo por muitas vezes sem gozar, sem, né, Uhum. pensando em realizar o parceiro, não tem essa Sim, concepção que ela pode ser feliz também. Então, sim. assim, isso tudo ainda é um tabu muito grande que Porque você começou obrigada, Vivi. a Porque a desmistificar com muita criação é classe. difícil, às vezes, você criar uma Aham, cena erótica na sua cabeça. Mas aham, quando você
ver um filme ou ler um livro em que tem alguma cena, alguma sugestão erótica, aquela é a primeira criação. Então, assim, o que eu entrego é uma primeira criação. A segunda criação e mais intensa é um trabalho seu com a sua mente. Você vai desenvolver aquilo. Eu só dei um caminho, eu fui só um instrumento para te levar para algum lugar. Exatamente. Deu uma pequena congeladinha, Cris. Vê se a Cris volta aqui. Se pode enviar para os Estados Unidos? Pode. Depois a Cris vai falar para vocês como é que vocês podem adquirir esse livro. Gente, fica até a final, que vai ter uma surpresa. Vocês vão poder ter o livro da Cris. Um de vocês vai poder ter o livro da Cris. Voltou! Deu uma pequena congelada. Voltou. Eu falei para o pessoal ficar na live, que no final as pessoas já estão perguntando se podem comprar em outros países. Aí eu aproveitei até para falar que a gente no final vai ter uma surpresa que um dos nossos ouvintes aqui que estão assistindo também, enfim, vão poder ganhar esse livro. Eles querem até o finalzinho. Sim! Aqui, né? E quem quiser ler também, Vivi, eu fiz para essa pandemia, eu quis ser solidária, eu quis ajudar de alguma forma. Que bacana! E aí eu coloquei o livro todo num site que ele não vai ficar muito tempo no ar, porque eu estou em processo de negociação com uma outra editora. Então, assim, essa é a parte 1 do livro, tem a parte 2, que eu estou colocando aos pouquinhos, mas, enfim, eu estou negociando para fazer uma segunda edição mais completa, então, em algum momento eu vou tirar esse site do ar, mas enquanto tiver a pandemia, eu vou deixar para as pessoas poderem ter acesso. E foi uma proposta, e foi uma proposta diferente, porque assim, foi um site que eu criei e cada capítulo tem uma trilha sonora, que foi a trilha sonora que eu me inspirei para poder criar o capítulo. Então tem fotos, é mais animado. Então, para quem não curte muito aquela leitura, né, ou fica com sono de pegar o livro, nem todo mundo tem essa prática, é uma experiência também mais imersiva nesse site. Vale a pena conferir. Bom, Cris. Qual é o site? Fala pra gente. Promiscuoser.com. É o começo do nome do livro. Promiscuser.com. Isso. Acessem e aproveitem que daqui a pouquinho vai sair do ar, né? Parabéns por essa grande iniciativa, porque realmente as pessoas ficaram na pandemia, né? Precisando de entretenimento, mas entretenimento com conteúdo, com qualidade, né? Porque entretenimento ele tem que ter também esse lado, né? Não adianta só, tem, né, as pessoas fazendo lives, enfim, umas coisas meio, né, cada um com o seu viés, ok, mas a gente sentiu falta mesmo, né, de um bom livro. Então, parabéns por essa iniciativa. Então, repete, Cris, para o pessoal que está assistindo aí, quem ainda Promiscuser.com. Promiscuser.com, tá? Isso. Me diga uma coisa, amiga, pode falar alguma poesia? Posso, com certeza. Então, por favor, porque você recita de forma belíssima. A gente esteve na Rádio Band e quando você começou a recitar na Band, ficou todo mundo assim. Aliás, eu queria te convidar quando você vier para o Rio de Janeiro para a gente voltar. Com certeza, é um prazer, tô com saudades. Um beijo para todo mundo da Band. Adora lá. Também. Então, com vocês agora, uma linda eu vou ter que ler, Vivi, porque eu não decoro as minhas... Aliás, eu não decoro nada que eu escrevo, vou ter que ler. Eu também. Deixa eu pegar aqui. Tá, olha, fica à vontade. É um tema uma poesia que não é bem uma poesia, mas assim, tá no começo do livro, é um parágrafozinho que eu acho que é super pertinente para o que a gente está falando de literatura erótica. Tá? Vamos lá. A expectativa do gozo é sempre a melhor parte do sexo. Não transamos para gozar. Transamos para alcançar o grau de excitação máxima que existe entre uma mente suja e um corpo em ascensão erótica. O prazer é sempre mais mental do que carnal. Somos todos pedaços de carne ambulantes, com mais adrenalina sexual do que nos alcança o corpo. Somos receptores de uma energia que não está aqui, que recebemos e mandamos de volta. Somos pedaços de um todo mal acabado, de um prazer que nos é concedido a cada vez em que chegamos perto do gozo humano. Essa não é uma poesia da Maria Poeta, mas está no livro Promíscuo e é o que a gente está conversando aqui, né? Que o prazer ele é muito mais mental. Então, precisamos desses estímulos. Não, e é interessante você começar dando... Tem muita gente aqui que já leu o seu livro, tem muitas pessoas aqui que te acompanham, que estão na live, mas é interessante você dar esse pequeno briefing para as pessoas entenderem o que a gente está falando, né? Porque
a gente está falando de uma linguagem nova, a gente está falando de uma forma de você se relacionar com o mundo da mulher, mas você Uhum. agora traduziu um pouquinho do que é. Então, eu acho que agora quem não Exato. conhecia está começando a entender Isso. um pouco, né, sobre esse assunto. Querida Cris Coelho, a sua literatura erótica ela aborda temas picantes, né, que incitam tesão nos seus leitores, né? Como é que você se sente sabendo que muitos pensamentos eróticos derivam da sua criação? Eu me sinto muito feliz por ser um instrumento para poder levar prazer e conhecimento para as pessoas. A minha literatura é uma literatura erótica, mas ela é uma literatura elaborada, uma literatura fina, classuda. Então, a forma, inclusive, como que as pessoas se referem a mim. No Facebook eu tenho 10.600 seguidores, no Instagram 93 mil, e todos os feedbacks, e pessoas também da plataforma, todos os feedbacks são sempre muito positivos, mesmo de homens. Então as pessoas, elas entendem quando elas leem essa literatura erótica, porque eu percebo que elas entendem, porque a forma, inclusive, que elas me abordam, que elas me comunicam que gostaram, é uma forma também elegante. Então, não existe nenhuma vulgaridade em nenhum aspecto. E isso é muito bom, que Exatamente. a mensagem está sendo passada da forma que eu quero. Me sinto muito Exatamente. feliz. Porque, Cris, repetindo até para as pessoas que estão entrando agora também, eu estou vendo muita gente entrando, dizendo, fica até o final que você pode ganhar um livro Ah, Província C sim. da Partitura Finita. O pessoal está aqui, vou ficar até o final. Fica que a gente vai aguardar aqui. Exatamente isso que você falou. Você coloca as coisas de uma forma tão chique, digamos assim, né? Sem nenhuma vulgaridade, né? Que eu acho que, de alguma forma, isso transforma também até as próprias relações, né? De você poder abrir a sua mente, é o que você disse, não só a mulher ler o livro para si, como por que não o marido, para entender um pouco mais desse universo, né? E aí Sim. abrir a sua mente, de repente ter uma nova visão, né? Uma nova concepção dentro daquele Perfeito, contexto Vivi. de sexo, de Perfeito. casal, né? Exato. O que comove a sua mulher? Né? O que a Aham, excita? O que ela gostaria? Então, experimentar exatamente. palavras, às vezes. Né? Claro que o cara não vai virar um poeta, mas assim, levá-la a um universo de coisas que ela pode experimentar e vir a gostar. Né? Ou então, de repente, só o Exatamente. simples prazer lá, individual, da leitura, ela já consegue se abrir e ter um mecanismo que, durante o momento, né, ela consiga chegar ao orgasmo só das coisas que ela pensa, que ela vivenciou, experimentou, que foram reveladas para ela, que foram ali colocadas. Então, É as palavras têm maravilhoso. poder, né? Já Exatamente, as diziam os palavras têm poder, evangélicos. os pensamentos, né? Eles falam muito Exato, mais às vezes do que a ação, né, em si do toque, mas às vezes o exato. imaginário, né? Você lidar com o imaginário, que isso no a Maria Scarlett lida muito com o imaginário, né? Daquela Sim, coisa sim. sexual No campo da imaginária de você abstração, ficar exato. então, exatamente, que você É. conquista nesse aspecto, não é naquela coisa carnal, do pegar, encostar, falar Não, uma coisa, absolutamente. E nessa né? É pandemia, muito. mais necessário Aham, ainda, porque quantos solteiros ficaram desesperados? Hoje em dia a gente vive um looping de troca de parceiros constante. E tudo bem, e é normal, e faz parte da nossa aham, geração. Então as pessoas trocam de aham, parceiro como trocam de roupa. E de repente veio a pandemia e exatamente. todo mundo tem que ficar em casa. Né? E também os É, casados, que muitas vezes têm que se aturar, né? Dentro de todo o amor que existe, mas de repente, aham, o que eu vou fazer agora? Né? Cadê a minha novidade? Não tem. Então, exatamente. você encontrar erotismo nesse momento tão complicado da pandemia, você se reinventar a sua forma de lidar com o seu corpo, a sua masturbação, os seus pensamentos eróticos, entrar no universo, se permitir, isso é tão importante para a saúde mental e física das pessoas, que Exatamente. é uma busca. Eu acho que a gente vai sair dessa pandemia mais com autoconhecimento, né? Com relação ao próprio corpo e aos próprios gostos sexuais. Eu acho É, que existe cada vez mais uma busca. Eu vi crescer muito, exponencialmente, minha plataforma da Maria Poeta, uma busca aham, muito maior. Sempre teve uma busca muito boa, mas assim, na aham, pandemia bombou. E as pessoas buscando esse tipo de conteúdo, como em outros canais também, sim. porque justamente as pessoas passaram a primar
pela qualidade do seu gozo, do seu prazer, do seu Aham. erotismo, e não mais pela quantidade que eventualmente tinham, né? Exatamente, Cris, você falou tudo. E aí a gente escuta muitas vezes as pessoas falando, né, que tem um, eu sou casada há 20 anos, não tem mais graça. Gente, na vida tudo você se reinventa, né? A gente não Exato. teve que se reinventar nessa pandemia. Se você ama uma pessoa de verdade, Uhum. você tem que dar essa chance de se reinventar com ela. Né? E Sim, como? Exatamente dessa forma, né? Como a Maria Scarlett fala, como a Maria Poeta fala, né? Se liberando de alguns exato. tabus, né? Criando situações imaginárias, e aí você vai criando uma nova atmosfera, e aí, de repente, se reinventa com a pessoa que você ama de verdade, você não precisa procurar ninguém lá fora. Né? Porque as pessoas ficam Exatamente. reclamando muito Aham. disso. Ah, não, há 20 anos eu estou casada e nem olho mais. Gente, então É. olha assim, olha para dentro, Uhum. olha para si, olha para o seu relacionamento, que de repente quem está errado são vocês. Né? A forma de vocês Exatamente. conduzirem Perfeito. esse relacionamento. Exato. E você mostra Exatamente. isso no teu livro, olha, É. estou até arrepiada Ah. aqui. Maravilhosa. É muita sintonia, gente, é muita Não é amizade, é muito muita. amor. É Muita. verdade, é muita. Minha querida Cris Coelho, assim, dá vontade da gente não parar. Em seu livro mais É. famoso, né, que é o Promíscuo Ser de Partitura Finito, que a gente vai ter no final uma surpresa aí, onde vocês vão poder ter esse livro. Lembrando que a Mostrar. plataforma da Cris ainda está disponível, né, para vocês no site, e que foi um best-seller de poesia, de literatura erótica. Né? E até hoje continua. Né? No É. seu livro, você criou uma personagem completamente fora dos padrões aceitáveis. Né? Ela é submissa aos desejos do marido, ela é drogada, ela fez um aborto e ela gosta de relações sexuais promíscuas. Né? Por criar um personagem tão... Por que você criou tão fora dos padrões? Cris, qual a mensagem que você pretende passar, né, através desse padrão tão diferente, né, e tão Uhum. criticado que Exato. ela é, na verdade, né? Ana Lara, ela é realmente, a proposta da Ana Lara foi essa, é a desconstrução da mocinha. Então, Uhum. ela é completamente diferente da protagonista de 50 Tons de Cinza, por exemplo, que é aquela menina virgem com 23 anos de É, idade. Eu quis colocar uma protagonista toda errada para os padrões. Eu quis afrontar, de uma certa forma, tirar realmente aquela frase que já é clichê, mas enfim, tirar da zona de conforto. De fato eu quis, porque eu coloquei uma drogada e que fez aborto, e perdida, e frágil, e submissa. E ela gosta de ser submissa, né? É uhum. importante colocar isso. Ela gosta do sexo promíscuo, ela gosta da submissão, ela gosta dessas coisas. E isso não é fazer, absolutamente, por favor, não é fazer apologia a drogas nem a aborto, nada disso. É, Mas é uma vida real, é passar o que existe, um universo de tantas pessoas que nós conhecemos, principalmente no eixo Rio-São Paulo, né? Quantas pessoas conhecemos que se drogam, que fazem aborto, que têm experiências, enfim. Então, assim, são personagens reais que eu gosto de ler, que eu gosto de ver, de vivenciar, e ela é uma personagem muito real. Então, eu gosto desses personagens que são reais e intensos, que você pode respirar e sentir a dor da personagem, gozar com a personagem, respirar a personagem. Então, a minha ideia, como é um livro, tenho outros, todos os personagens dos meus livros são sempre muito impactantes, mas essa eu quis fazer realmente uma personagem que fosse muito intensa, em todos os sentidos, e que as pessoas se questionassem. Não com relação ao que é certo ou errado, mas com relação às coisas que acontecem na vida, aos caminhos que nós tomamos, as nossas decisões, que uma decisão aqui ela pode impactar no seu futuro, e por que às vezes você toma uma decisão, será que você não está se baseando em algo que aconteceu no passado, que é o caso da protagonista, ela tem aham. problemas horrorosos que aconteceram no passado dela e que estão sendo revelados agora na segunda parte do livro, no Ai, site. que bacana, Exato. Cris. Tem porquê, né? Se a gente, acho que todo ser Aham. humano deveria fazer uma sessão com psicólogo, pelo menos por um tempo, para poder se entender e entender todas as mágoas e dores que aconteceram na sua vida, provocadas ou não por você. Mas, enfim, a ideia é essa, é que a personagem realmente reflita um ser humano real, com as suas dores, emoções, prazeres, que seja uma Exatamente. verdadeira, Não, não é uma o Leco, pessoa. sim, e você conseguiu isso
com maestria. O Leco colocou uma coisa aqui muito bacana, eu não consigo ler, são A muitos verdadeira comentários. arte traz a reflexão, Também ele colocou a né? mensagem que não existe padrão também. Isso é algo Exato. inventado pela sociedade, né? Quer dizer, Sim, tudo é a natureza humana. Exatamente. Você não tem que ter padrão para nada para você se sentir feliz, porque quem lê o livro, você vê que exatamente como ela é real, ela lida uhum. com os desejos, com as culpas, né, vindas do Sim, desejo, porque exato. ela vai até além, depois ela recua. Quer dizer, que na verdade, cada um de nós tem isso, né, na nossa vida, no nosso dia a dia. Não só Sim, necessariamente na nossa relação a dois, não necessariamente no sexo, como na vida toda, né? De fazer coisas, às vezes, permitir que as pessoas façam coisas com a gente, né? E depois isso. nos sentirmos É, culpadas por permitir, mas naquele momento aquilo está sendo bom. Quer dizer, é. é o que você E disse, é encontrar muita. qual é o seu lance, o que você gosta, quem é Aham, você. Porque tem uma aham, passagem no livro que eu fiz questão de colocar, a mãe é aham, evangélica, e um beijo para os evangélicos, né? E aham, ela vai, então, tentar se purificar a alma suja dela num local, num centro evangélico, numa igreja evangélica. E aham. aí ela fala na reflexão, ela sempre está refletindo muito. E ela coloca nessa reflexão: é um lugar muito abençoado, é um lugar de muita luz. Luz demais para os meus pés tão pesados. Luz demais para mim. Então, assim, ela não se enxerga e não se identifica com o lugar, às vezes, que é um lugar bom, esse é o lugar certo, mas não para ela. Então, assim, qual é o seu lance? O que você gosta? Quem é você? E a partir disso, Exatamente. encontrar um equilíbrio aí. E Acho que essa é a exatamente, eu acho reflexão. maravilhoso, Cris, que aí eu acho que você consegue fazer de uma forma, você abordar todos os temas, né? Não só das suas escolhas, né? Sejam sexuais ou religiosas, né? São de todas as suas Todas, escolhas, sem exato. nenhum preconceito, Estar né? bem Porque com cada um você, é, né? Com você. Isso maravilhoso. passa pela sexualidade, mas ela vai para todos os aspectos, deriva para todos os lugares. Você tem que se É, encontrar. Você tem que se gostar, exata. Perfeito, Cris. né? E muitas das vezes, exatamente, fica essa dúvida. Se eu achei perfeito, eu estou curiosíssima agora para ver esse segundo livro, É, para entender, porque na verdade todas nós nos enxergamos, né? O que é bacana da tua leitura, né? Que do Promíscuo Seja de Partitura Finita, que cada um vê. Eu me identifico na personagem em algum momento, né? Cada um de nós uhum. se identifica em algum momento, né? Seja ele Exato. no momento de escolhas, no momento sexual, no momento de relacionamento, você se identifica muito com a personagem que você falou. Acho que o fato dela ser cheia de erros e nós também, né? Você Uhum. tirou esse mito da mulher perfeita, né? E, Exato. e É. você E da misturou. mulher que gosta de sexo. Que Aham. dentro de tudo isso que ela Ai, tem de maravilhosa. imperfeições, para a sociedade, ela é muito É, imperfeita por gostar é, de fazer sexo grupal. exatamente. Mas tem muita Errada, mulher que né? gosta, e tudo bem. Então, Maravilhosa. né? Gente, por mais mulheres iguais a você, amiga, É... exatamente. Gente, a gente tem você. que falar assim. É uma coisa que faz parte. Por que os homens podem falar e as mulheres têm que se reprimir? Meu Deus, a gente já Exato. está no ano 2020 e as É, pessoas ainda te intitulam se você falar alguma coisa, né? Gostam de é, usar aquele sentido pejorativo. Não, ela é meio, né? Ah, os galinha, homens isso, têm o aquilo. malandro deles, a mulher tem a pombagira dela, e tudo bem. É, Né? E cada um arrasou. se encontra no meio do caminho lá, vamos dançar a dança. Muito bom, amiga. Maravilhosa, maravilhosa. Né? Amei, amei, amei. É perfeito. Cris, me diga uma coisa. Agora, a gente falando um pouco, né, da sua visão sobre o mercado de produtos literários audiovisuais, né? Ainda dentro dessa linha, mas a gente falando um pouco dessa questão, né? O que muda na literatura erótica pós-pandemia? Você acha que houve alguma mudança nessa história toda? Né? As pessoas Eu, passaram por alguma transformação nesse aspecto, nesse sentido da literatura erótica? acredito que sim. As pessoas buscaram mais, abriram a mente, né, para poder buscar esse produto erótico, que Aham. muitas vezes existia um preconceito, e o preconceito é intrínseco a cada um. Às vezes a gente nem sabe que a gente tem preconceito de algo, e a gente tem. A gente cresceu com aquela tia falando que pornô é do demônio, a gente
acredita. Então, acho que as pessoas começaram a Com ter, aquela né? culpa já, né? Pois é, essa aí é do demônio, não olha. Então você começou a olhar e a se permitir experimentar novas sensações. Eu estou pintando meu cabelo, estou fazendo minha unha, então você se permitiu fazer coisas na pandemia, inclusive ir para o mercado literário. E com relação à diferença entre literatura erótica e literatura pornográfica, as mulheres que estão aí abrindo caminho para o seu erotismo, para encontrar o que as comove, o que as excitam, elas buscaram também muito do conteúdo. Eu acho que vai ter uma migração ou uma criação, talvez, de um conteúdo mais direcionado para esse olhar feminino do erotismo. Esse lugar aí que ainda está um pouco vazio, ainda está precisando encher de conteúdo audiovisual e literário. Você pega livros muito bons de autores como Mário Vargas Llosa, que escreve perfeitamente bem numa literatura poética e super picante. E então, alguns conseguem entrar naquele universo feminino, mas ainda falta um caminho. E eu acho que isso vai mudar na pós-pandemia. As mulheres estão se conhecendo mais. E as mulheres já estão reclamando mais pelo seu prazer. Então, eu acho que isso vai mudar absurdamente a forma como que as pessoas vão consumir literatura erótica, que não será mais somente a pornográfica. A pornográfica continuará existindo, mas a erótica, ela vai ter um papel muito importante. O mundo é nosso. É completamente diferente, né, Cris? Exato. Não tem, assim, não dá para comparar uma coisa com a outra. Né? São produtos diferentes, produtos literários diferentes. É o que você falou, essa coisa que às vezes um homem tem, de ver determinados sites ou a literatura erótica, ela é mais sutil, ela é mais sutil, aflorada, exato. Ela é mais demorada, como toda mulher, exato. Contas no Instagram que eu sigo, às vezes são muito explícitas, são muito pornográficas. Então, assim, a mulher às vezes não está buscando esse tipo de produto. Ela busca algo que tenha um quê de poesia, que seja um erótico, que cause uma sensação de emoção, de fetiche, mas não algo que a coloque numa posição, ou pelo menos ainda a coloque numa posição em que ela não consiga conviver com ela. Porque trazemos uma carga psicológica muito grande, muito forte de uma sociedade machista na qual nós fomos criadas. Então, a gente tem 40 anos de idade, 40 para cima, e mesmo o pessoal de 30 veio com essa carga. Talvez as meninas de 20 e poucos anos não tanto, mas nós sim. Então, a gente tem que estar num lugar confortável. Geração é a que seja responsável nesse momento para mudar esse padrão. Exato. Né? Então, isso você está fazendo com maestria e a gente convidando todas as mulheres. Deixa eu colocar aqui um comentário do André Nóbrega, que ele colocou: empoderamento pela arte, a rédea, rumo do seu desejo e perspectiva, exatamente, da mulher querer, Beijo, André. Vontade, né? Por que ela não pode? Sim. Por que ela não pode ter desejo? Por que ela não pode ligar e falar alguma coisa que ela tenha vontade? Por que ela tem que ficar reprimida esperando o outro? Isso não existe. Por que ela é taxada? Uma mulher que fala disso é taxada, né? Por quê? Por que eu sou isso? Eu tô fazendo tudo direitinho. Exatamente. Aliás, a nossa geração, e particularmente nós, né? A gente veio para mudar um pouco esse padrão, né, amiga? Cada uma com o seu viés. Exatamente. Mas a gente tem um grupo grande de amigas que cada uma procurou, de alguma forma, mostrar esse mundo da mulher que veio aí para, de fato, ser mudado, né? Sim. Porque isso é muito... E as mulheres gostam de beber, e mulher gosta também de jogar futebol. Eu bebo mais que meu marido. Então, às vezes, eu tô à noite aqui, eu tomo um shotzinho de uísque, às vezes 2, às vezes 3, e ele tá na aguinha. E tudo bem. Maravilhoso. Então, assim, exatamente. Né? Perfeito, Cris. Exatamente. Olha, a gente até falando sobre esse movimento feminista, né, muito grande no mundo, né? A gente precisa disso cada vez mais, né, Cris? Eu cheguei a conversar, eu adoro, aliás, assim, eu acho que o meu forte é conversar com mulheres poderosas como você, que trazem essa mensagem da mulher como um todo, né? Para a gente poder, de alguma forma, nos fortalecermos, porque a mulher ainda tem esse estigma, né? Dizem que a mulher não tem amiga mulher. Claro que tem. Ela tem amigas mulheres, ela tem amigas verdadeiras, né? Eu acho que isso foi toda uma coisa que
Que foi criada para a gente acreditar nisso. Né? Para a gente, de alguma forma, não nos unirmos, né? Porque brincam e falam que o dia que as mulheres se unirem, de fato, acabou para todo mundo. E foram criando esses padrões que foram atrapalhando um pouco na sociedade, que a gente sente muito isso na pele, porque a gente é mulher. Desculpa, homens, isso é a mais pura verdade. Às vezes eu falo e sou um pouco criticada, mas eu não estou nem um pouco preocupada com isso. Eu acho que a nossa missão, enquanto mulher, de poder passar, principalmente a sua, através da sua leitura. Fala um pouco disso, Cris, desse movimento feminista que você traz na sua leitura, né? Que é tão importante. Que a gente vê hoje. A gente quase não tem mulheres na política. A gente quase não tem mulheres no comando, de fato. Grandes diretores. Geralmente você tem uma empresa com 3 diretores. Se forem 2 homens e uma mulher, um dos homens vai tomar a frente. Então, a gente vive esse preconceito até hoje, né? Fala um pouco sobre isso, Cris, através da sua leitura, esse empoderamento feminino que você traz para a mulher. É interessante você falar isso, Vivi. É o seguinte, eu considero, claro, que eu tenho um viés feminista, que eu sou uma escritora feminista, e eu acho que toda feminista tem que ter coragem. Nem toda mulher, nem toda corajosa tem que ser feminista, mas toda feminista tem que ter coragem. É verdade. Muito bom. Porque você tem que ter coragem para falar contra os estigmas de uma sociedade machista, e muitas vezes você também tem que ter coragem para falar contra as próprias feministas. Porque... um exemplo, recentemente está na moda a palavra assédio. Assédio psicológico, cuidado que os homens fazem assédio, os homens fazem... Eu falei, gente, espera aí. E eu escrevi uma crônica no Maria Scarlett. Foi no Todos Querem Vestir, que é uma crônica minha com viés um pouco mais jornalístico. Eu escrevi uma crônica super feminista, ao meu ver, falando que... Peraí, você está sendo assediada ou você está... simplesmente concordando com algo dentro da sua relação. Porque numa relação são 3 pessoas. Tem você, tem a pessoa da sua relação, pode ser um homem, pode ser mesmo uma mulher, e tem a relação em si. E você muitas vezes abre mão de coisas em prol da sua relação. Então não vamos extremar nenhum assunto. Vamos sempre buscar uma linha do equilíbrio, para que não fique um viés histérico, que é a tal da histeria sexual que eu falo. Também não vamos entrar numa histeria do feminismo ou uma histeria do que quer que seja. Exatamente. Vamos tomar cuidado. Então, tem que ter coragem colocar até as coisas no seu lugar. Exato, para ir contra alguns conceitos. Se você está lutando tanto contra conceitos pré-concebidos de um mundo e um universo machista, cuidado, porque de repente você está embarcando justamente no outro viés extremado e defendendo super direitos também totalmente enquadrados e dentro de caixinhas que você não está nem analisando. Então, ser feminista eu acho que é um ato de coragem. Tenha coragem para falar as coisas que você acredita, que você pensa e eventualmente mudar de opinião, né? Então, sim, a literatura é bem feminista. Ser feminista é ser feminina, é ser mulher. Exato, acima de tudo, né? Sim. Porque as pessoas às vezes confundem. você, né, quando te julgam muito dona da situação, entre aspas, né? Porque a gente tem um temperamento forte, você tem, eu tenho a Lê, tem... A Lê nem tá a Lê, um beijo para Lê. A gente tem um grupo de amigas com um temperamento forte. Então, eu já escutei, assim, de homens falando assim, já que você é feminista, então abre a porta. Não, meu amor, eu sou feminina. Exatamente. A mulher gosta de ser bem tratada, a mulher gosta de ser tratada que nem uma princesa, que nem uma rainha. Exato, isso. E aí ela se sente empoderada. Não é essa coisa, né, de igualdade, no sentido físico, né? Eu nunca vou ter a força de um homem. Perfeito. É completamente diferente. Pode me dar flores, pode me encher de mimos, que eu vou amar. Eu também. Pode ficar horas me bajulando, eu vou adorar. Exatamente. Isso é muito feminina. E feminista. Exatamente, maravilhoso. A gente colocar isso, tá, homens? Só para vocês entenderem também, se colocarem aqui. Marcelo Moraes Rio, um beijo para ele, que está assistindo a nossa live. Ele é pré-candidato a vereador aqui no Rio de Janeiro. Ele colocou, assim, um muito legal comentário dele. Mais mulheres em tudo. Falei isso em 2018 numa entrega de troféu. O Marcelo está sempre presente com a gente nas lives. O André Nóbrega falou, não existem
diretoras de filme pornô, por exemplo. É sempre um viés masculino. Exatamente. É verdade. É. Interessante isso, Cris. Eu não É. tinha ainda... A gente fala, mas é tanta coisa, você vê. Mais uma coisa, né? No dia que aqui Promíscuo virar filme ou as minhas poesias eróticas, eu quero estar lá. Eu quero conduzir esse tesão para um lugar ali, ó. Falar, o olhar do homem tem que ser esse. Exatamente. Não é? Perfeito. Exatamente, Cris. Maravilhoso. Agora me diga uma coisa, tá todo mundo aqui te elogiando, depois eu vou mandar essa live, vai ser salva, tá? Vai para o YouTube, vai ficar no IGTV. Tá? E as pessoas aqui, às vezes, quem a gente não conseguir falar agora, a gente consegue responder depois. A Valentina é uma fofa, né? Ela tá toda hora, mãe. Valentina, um beijo. Olha, eu conheço sua mãe. Vem aqui, Valentina, para você aparecer. Ela quer aparecer na live. Vem aqui. Vem, Valentina, vem aparecer aqui com a gente. Aliás, deixa eu te contar uma coisa da tua mãe, Valentina. Tua mãe que descobriu que eu estava grávida, né, amiga? Lembra? Foi, eu falei disso. Falei disso ontem. Você tá com o quadril largo, amiga. Eu olhei para você tinha uma energia diferente. Eu falei, tem duas pessoas aí. Ó, chegou a Valentina. Oi, chegaram logo os três. É todo mundo exibido, igual Oi, Valentina. Oi, lindo. Valentina, João Maurício e Carlos Vitor. Ai, lindos. Podem ir. Olha lá. Lindos. Eles estão na Todo live. mundo exibido, igual a mãe. Assim que é bom. Mas, Cris, exatamente. Eu lembro que você falando assim pra mim, amiga, você tá grávida. Aí veio esse príncipe. Pois a coisa mais linda. Uma coisa tão amada que eu brincava, né? Engraçado. A gente tem essa coisa, né? Do querer ser mãe, né? Que também é um outro viés muito bacana, que eu lembro que eu brincava, eu falava, gente, eu tô grávida, mas eu não tava, né? Que eu ainda não tava conseguindo engravidar. E aí, quando eu consegui, a pessoa que descobriu foi você. Não foi nada, né? Você tem uma intuitiva muito forte também, né, Cris? Você tem uma intuição, né? Verdade. Você tem essa coisa... Transito aí por esses universos. Mística, né? Aqui, Sim. Todo mundo entrando aqui, mandando beijo. Minha amiga, o que você pretende deixar... Né? Quero outra poesia aqui, a Maurício, ele mais. Queremos outra poesia, muito bem colocado, querido Maurício, que é esposo da Cris, tá? Sim. E aí ele fica assim, ele está sendo ótimo aqui, porque ele está me dando assim várias dicas de conduzir a live. Então tá ele é super, ele é meu... Engraçado que ele é uma pessoa que tinha tudo para ser muito machista, porque ele é filho de militar, super quadrado. E ele é o meu maior fã, meu maior apoiador. Então, assim, ele nunca falou nada das minhas poesias. Ele adora, inclusive. Então, eu me sinto super confortável nesse universo zero machista aqui em casa, com o marido que eu tenho, que me possibilita fazer minha arte aí livremente. Maravilhosa. Cris, estão pedindo mais um poema agora. Nossa! Se deixar, a gente vai ter que fazer uma segunda live só para você recitar. É verdade. Aí você se prepara melhor, porque a gente vai fazer só um bate-papo, mas as pessoas estão pedindo sua poesia aqui o tempo todo. Pois Pega uma partezinha que você acha, todas as partes são uma delícia, mas vê uma que você... Eu vou ler uma que também está com o livro, também está no livro, e essa é poesia mesmo. E para mim é uma das mais lindas. Vamos lá. Na noite. Na noite os pardos viram lobos, os indigentes viram reis e os homens viram objetos de prazer. O magro vira esbelto e o gordo abastado. O esnobe é gentil e o carente providencial. Na calada da noite, todo sussurro é canção e todo gozo é hino. O hipócrita sorri satisfeito com a própria modéstia. E as conhecidas se tornam íntimas parceiras de caminhada. Na noite, todos são bonitos e qualquer oportunidade é sempre a última possível. Na noite, os ângulos são perfeitos e o abismo imperceptível. Uau! Na noite. É que eu não posso falar as outras, porque como você vai botar no YouTube, são bem decentes, então... Linda! Essa já foi engraçada, essa me marcou. Essa da noite, né? A da noite. Essa marcou muito. Mas tem uma, Vivi, que se você quiser eu posso ler, que é o capítulo, que é o último parágrafo do livro. Tá.
Essa é bem legal. Ela é um pouquinho mais picante, mas ela é bem Aham. legal. Vamos lá. Deixa eu pegar ela aqui. É como termina. Ela ficou tão legal, esse parágrafo, que eu falei, vou acabar aqui e depois eu faço a segunda parte. Uhum. Sem falarmos sequer uma palavra, nos aproximamos e, como em um filme, nos agarramos violenta e desorientadamente. Sem o menor pudor, nos tocamos com o desespero que pessoas famintas tocam uma comida depois de um longo jejum. Com sede da saliva que cada um compartilha com seus outros pares, nos saciamos e as degustamos. Nos chupamos, trepamos. Ele me meteu mais do que uma década inteira de vida. Me estuprou o rabo enquanto esmagava meus mamilos. Me teve em sua sintonia durante todo o momento em que sua língua habitava meu sexo. Deteve-se ali por muitos segundos, talvez horas, não sei. Esperamos o dia amanhecer para vê-lo através das frestas de nossas dobras amassadas. E em nosso suor fédido, podemos experimentar todos os ácidos desejos dos nossos excrementos mais sexuais possíveis. Fomos ao limiar da loucura com nosso toque, como se a vida parasse para nos deixar passar em pleno dia de carnaval. Era o carnaval de todos os demônios, enlouquecidos por sacanagem, que nos aplaudiam no enredo desse drama. Era ela, minha pombagira, que gritava na cama junto comigo, em mais do que doses certas de sexo puto e ordinário, em doses cavalares de sexo promíscuo, no templo sagrado dos nossos corpos. Maravilhosa! Essa parte eu também lembro. Já escolheu É um pouquinho mais indecente do que eu me lembrava, mas tudo bem. O tema é erótico, então vamos O Maurício seguir. está sem crianças, saiu da sala. A Valentina ouvimos sim. Gente, não, mas é lindo. É lindo. E essa live está sendo linda, porque a família toda da Cris está participando. Então, isso que é bonito, né? De todo mundo admirado, essa família bonita que você assim que teve. é bom, amigos, família. No final, isso é o que vale. Né? É o que vale, né, O que Cris? você leva da vida é isso. É Né? isso. É isso. Que Exatamente. bom. E é todo mundo se apoiando. Você vê que a Valentina toda hora está falando alguma coisa. A Valentina é filha da Cris. E o filho, né? Eles estão acompanhando aqui, assim... Verdade, né? não vão nem dormir Maurício, hoje, não vão nem dormir. Sua mãe, maravilhoso, gente. Você é maravilhosa. Eu acho que não tem nada de Você, errado, Vivi. como você disse. Você disse com prioridade. Isso é a mulher, no ponto de vista dela, naquele momento que ela quer falar aquilo, que ela está sentindo aquilo. Por que ela não pode falar? Por que o homem pode falar para o amigo e ele vai falar, pô, você, hein, mandou bem ali, né? E a gente fala e, nossa... Essa mulher está assumindo os cabelos brancos, as rugas e todos os incômodos que existem, né, reais. Por que não assumir um incômodo de uma aflição sexual que não é nem um incômodo, na verdade? Então, por que não assumir? Exatamente. O Leco está colocando aqui todos juntos, apoiando e unindo forças para esse movimento. E é verdade, né, Cris? A gente tem que o tempo todo colocar isso muito em evidência, né? Eu tive a oportunidade nessa pandemia de fazer lives com mulheres incríveis iguais a você. E a gente acaba, mesmo que o tema não seja esse, a gente acaba chegando nesse momento que a gente está chegando. O teu livro aborda muito isso, mas às vezes o viés nem era esse e vinha na questão da mulher, né? Que a gente não pode parar de divulgar isso de uma forma, como você disse, sem nenhum estereótipo, né? De uma forma natural, de uma forma sadia, como você coloca a tua poesia erótica, de uma forma linda, de uma forma leve, né? Você não está colocando aquilo de uma forma vulgar, né? Que eu não posso também falar coisas aqui por causa do horário. Sim. Mas a gente teria comparações para usar de palavras que não são colocadas na tua poesia. Então, isso faz toda a diferença. O que você falou é aquela linha tênue da poesia erótica para o pornográfico. Pornográfica, que é um outro E o jogo de palavras, né? Às vezes você pode falar a mesma coisa, mas de uma forma mais elaborada, e aí você eleva o nível do português. Quando você eleva o português, pode ir que é gol, o time é seu, você ganhou a plateia, porque você elevou o nível, você botou o português lá em cima, o seu sarrafo está mais alto, você não está falando óbvio, você não está ali falando... Maravilhoso. Né? Cris, aliás, você sempre falou muito bem e sempre escreveu muito bem. Isso veio por quê? Por causa do seu hábito de leitura?
Como é que veio isso na tua vida? Porque você fala muito bem também, Ah, né? Não só obrigada. escreve, como você se coloca muito bem. Como é que isso É. veio na sua vida? Ah, filha Isso de é um dom. professora de português, neta de professora de Ah, português, então sempre tive esse viés aí, um pouco intrometida, querendo falar, nunca tive vergonha. Então eu acho que essa é a diferença. Eu fui dar aula em ah, faculdade, quando eu me formei, eu fui a professora aham, mais nova na faculdade, faculdade da cidade na época. Eu fui dar aula, eu tinha aham. 22 anos, eu era mais nova. Ai, que Cabelão, lindo. toda É, a garotona, gata. nossa! E a primeira Mas aula foi com microfone, 60 alunos, fui dar aula lá longe, né? Que era os quando alunos você passando entra. mal, né? 60 alunos, aí me deram o microfone, era meio que um auditório. Eu falei, nossa! Muito E ali bom. eu entrei no palco e falei, nossa, eu me senti em casa. Então, para mim, a Paulinha, minha melhor amiga, ela falou assim: ai, Cris, você sempre gostou de falar. Nossa, você fala super bem, relaxa, falar é com você mesmo. Às vezes eu falo até muito, às vezes eu falo demais. Mensagem de WhatsApp, eu falo. Quando eu vejo, assim, já tá 3 minutos. Eu falo, ai, gente, desculpa, falei muito. Eu adoro falar. É, Acho que é não, algo complexo. Não não, agora, é? Um depois metro da e meio, um pandemia, metro e 3 minutos sessenta, até assim. pouco, né, Não amiga, né? é? Exatamente. Acho que é mal de baixinha. Baixinha gosta de falar, um gosta de aparecer. Não, mas é porque a Paula tá falando, você sempre arrasou, ela tá dizendo, Ah, ai, linda. sua alma é iluminada, Minha Eliane irmã. falando, isso é É. somente seu. É verdade, amiga. Eu acho que isso a gente, nosso tempo, né? Mas eu É. acho que a gente tem que colocar aqui que quem conhece a Cris, né, como eu tenho esse presente na minha vida de Ah, conhecer, mesmo a minha e eu amiga meu. não estando no Rio ainda, assim, a gente se ama de longe, né, Cris? Também, muito. É uma energia que quando uma precisa da outra, quando eu precisei, eu, Cris, né? Parece que Sempre, sempre. é uma Somos coisa irmãs de que alma. transcende. Então, assim, eu acho que isso é importante falar da tua personalidade, porque você é inteligente, você coloca bem as palavras, você escreve bem, mas você fala muito do erótico, mas você é de uma doçura infinita, Ai, né? Então, obrigada, isso Vivi. faz um contexto muito único seu, né? Por isso que eu acho que a Ah, sua leitura ela é muito singular. Eu acho que podem tentar fazer, porque existe, né? As pessoas veem que teoricamente a fórmula está dando certo, mas a sua é única, você que criou, foi uma coisa que saiu de dentro do seu coração para fora, então não adianta é. que, né, Ah, foi uma coisa muito singular da tua obrigada, Vivi. personalidade. E as Minha amiga, a poesias, gente está... em 2 segundos Ah, eu faço. Eu sento, escrevo e saiu. Então, assim, nem lembro às vezes que eu escrevo. Eu disse, nossa, você já escreveu isso agora? Eu falei, escrevi. Então, é uma coisa que ai, que é da alma mesmo. ai, maravilhoso. O Leco está falando aqui, Vivi, obrigado pelo espaço e Ah, por ser tão aberto ao conduzir brilhantemente esse lindo. bate-papo. Mulheres Poderosas, Maurício batendo palma, muito bacana. Olha, e é uma super mãe, e é uma super esposa, e é uma super amiga. Então, Ai, assim, Vivi, eu já tô me sentindo. Olha, eu preciso de uma live por mês, Vivi. Você botou meu elo lá em cima, tô ótima agora. aqui a Valentina falou que é verdade, essa filha. Então, Ah, ó, linda. filho não mente, filho é puro coração. Amiga, Ah, vamos fechar assim com. A gente está com um vamos, minuto. vamos Gente, a lá. pergunta para vocês ganharem o livro. Qual é o livro que foi best-seller que a gente estava falando aqui, que já está entrando pela segunda edição? Escreve aqui, a primeira pessoa que escrever aqui embaixo ganha agora. Ó, 1 minuto. 1 minuto. Obrigada, gente. Gente, o obrigada, nome do livro Vivi. para vocês ganharem o livro. Eu tô aqui. O livro que a Cris escreveu, que está indo para a segunda edição. Eu vou, partituras. Vamos lá, gente. um Ó, minuto e 24. Ó, a Cris está mostrando aqui. Promíscuo, partitura. Patrícia ganhou. Promíscuo Sérgio, partitura finita. aí. Patrícia, entre em contato comigo no fim da live, pelo Instagram da Nice Viápia, que você vai ter o prazer e espero que você não tenha a mesma... O meu que não ficou, né? Os Ah, livros bons vão passando. Amiga, chegando ao fim, obrigada, te amo, obrigada, obrigada. Vivi. Amei. Eu também amei muito, Obrigada. parabéns por E você ser muita assim, literatura tá? erótica para todo mundo. Muito prazer para todo Maravilhosa. mundo. Obrigada, Muito Vivi. obrigada. Obrigada a todos que assistiram. Obrigada, minha querida
Cris Coelho encerrando a live de hoje. Um beijo no seu coração. Beijo a Beijo, todos. obrigada.